Olá a todos os internautas, aqui nossos convidados do Estudando Livros Espíritas. Hoje nós teremos a segunda parte da introdução do livro Umbral, escrito por Caiba Schutter. E a nossa expositora de hoje é a Regina Marcondes. Como está, Regina? Seja bem-vinda. Eu estou bem e muito obrigada pelo convite, pelo trabalho a ser realizado juntamente com vocês. Estou muito feliz. Agradeço muito também. A palavra é sua, pode dar início. Então, ao ler esse livro, Umbral, eu, ao ler os depoimentos, a minha memória me remete ao livro O Céu e o Inferno. Assim, é automático, né? O Céu e o Inferno, a segunda parte, em que o Allan Kardec coloca os depoimentos dos espíritos, felizes, não felizes, né? E eu falei, nossa, é mesmo, começa lá com Allan Kardec, esses depoimentos, que a gente tem uma noção diferente do que acontece conosco após a morte. Porque até então, nós, antes do Espiritismo, tínhamos noções, não é? E com ele, não, vem mostrar uma realidade diferente de quem está no plano espiritual. E, além do demais, como essas pessoas levaram as suas vidas, né? O que fizeram durante a encarnação e como estão no plano espiritual. E os depoimentos dos espíritos no livro Umbral é a mesma coisa, mostra como é a vida, quais são os sentimentos que a pessoa teve durante toda a sua vida, as suas atitudes, e a consequência, como consequência, o estado dela no plano espiritual, em que ele coloca, né, dependendo dessa vida, que está no umbral nebuloso, umbral denso, né, pedregoso, como já foi conversado na primeira parte, né? Não vamos retomar isso agora. Então, pensando nisso, eu vou estabelecer um pequeno paralelo, né, com o livro O Céu e o Inferno, segunda parte, e também com a primeira parte. Em qual situação as almas se encontram após a morte? Felizes, tristes, em sofrimento moral? Não sabemos a priori em quais condições as almas se encontrarão após a partida da Terra, né? Mas os próprios espíritos nos revelaram, por meio dos médicos, né, a realidade do outro lado da vida. E com Allan Kardec, os médios foram muitos os que trouxeram depoimentos. E ele catalogou, arrumou e fez a segunda parte do livro O Céu e o Inferno. Então, como já disse, né, por meio das comunicações mediúnicas, né, espíritos de todas as categorias, dos mais elevados aos mais inferiores da escala espírita, revelam a realidade do mundo espiritual. E Allan Kardec catalogou esses depoimentos na segunda parte do Céu e Inferno, sem privilégios, sem exceções, seguindo o mesmo princípio da codificação espírita e classificando como espíritos felizes, medianos, sofredores, suicidas, criminosos ou arrependidos. Exatamente como está no, no livro Umbral, quando os espíritos relatam sobre o que acontece no umbral nebuloso, né? Então, nós vamos encontrar lá espíritos que desenvolveram e mantiveram sentimentos muito egoístas durante a vida, só se preocuparam com os seus familiares, sem se preocupar com as outras pessoas, né? Temos ali depoimentos de ateus, de religiosos que não cumpriram o seu papel sobre os ensinamentos de Jesus, né?
pensamentos de pessoas revoltadas e que só se prenderam aos bens materiais. Regina, eu queria fazer um adendozinho, que eu também fiz um estudo sobre essa questão, e com relação aos espíritos que ficam ainda presos a antigos hábitos, formas de pensar, antigas formas de sentir, né? Tem um livro muito interessante que se chama Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. É este livro aqui. E ele foi escrito por Joana de Ângeles pelas mãos de Divaldo Franco. E ela nos mostra, nos explica e nos demonstra que esse tempo que os espíritos passam no umbral é um tempo limitado, é um tempo de transitoriedade, sendo que o limite de cada um é dado de acordo com as suas obras, com os seus pensamentos e com os sentimentos que ainda tem. Mas ela vai salientar que, mesmo que a gente, de acordo com as nossas formas de agir e de pensar, nos designemos uma região umbralina, que ela é temporária. À medida que a gente vai se transformando, a gente vai receber o auxílio necessário e sair desta zona de sofrimento. Então, eu queria lembrar como é que ela nos explica a questão de podermos sair dessas zonas de sofrimento. Então, nós temos que transformar essas condições espirituais que nós ainda carregamos e que ainda são viciosas, de acordo com a forma que tínhamos durante a encarnação. E Joana de Ângeles nos diz que devemos transformar os nossos impulsos atávicos, ou seja, aqueles que a gente carrega há muito tempo, até carrega de outras encarnações. Um exemplo é nossa agressividade, nossa irritabilidade, por exemplo, no trânsito, né? Aquela coisa que é vulcânica, que é sai do nosso âmago, né, sem que a gente controle muito e sai xingando, mas transformar esses impulsos atávicos em atitudes benevolentes e lúcidas, pararmos para pensar o que estamos fazendo, né, para nos modificarmos, trazendo essas heranças dominadoras nossa do passado, mas trabalhando psicologicamente essas heranças e transformá-las em aquisições plenas, né? Então a gente não se deixar levar pelos impulsos, e sim pensar, refletir naquilo que é bom para nós e naquilo que é bom para os outros. Essas são as nossas aquisições mais valiosas, são as nossas virtudes, né? É transformar os nossos instintos arraigados, por exemplo, um instinto que busca proteção, né? Como os filhotes de animais trazem também, nós também trazemos isso. Há momentos, há perigos que a gente também aciona esses instintos, mas a Joana de Ângeles nos demonstra que eles fazem parte de nós, mas a gente tem que refletir sobre eles e transformar esses instintos em emoções harmônicas, em emoções benévolas, principalmente para a gente mesmo, com paciência, com tranquilidade, com transformação íntima, né? Transformar também os nossos hábitos mais estratificados, por exemplo, preconceitos sociais que a gente ainda traz, em realizações edificantes, né? É sempre pensar, é bom para mim, é bom para todo mundo, então eu posso seguir. Agora, se não for bom, se não for útil para mim ou para os outros, então a gente deve abandonar, né? Transformar também as nossas tendências inferiores, né? Em aspirações elevadas, em conexões com o alto, todas essas características trabalhadas na nossa intimidade
vão proporcionar uma ligação com os benfeitores, uma ligação com os peregrinos que circulam pelo umbral, e assim a gente cria as condições de podermos ser ajudados. Era isso. Muito obrigada pela contribuição, fantástico, né? Muito, muito interessante. Mas é isso mesmo, são as nossas atitudes internas que fazem com que ou nós nos livremos do umbral, né? Vamos pensar assim, que podemos, no nosso desencarne, ter uma situação um pouco diferente, ou mesmo aprendendo tudo isso dentro do próprio umbral, né? E com isso galgarmos. Nós temos um depoimento aí que o umbral denso, ele é, na verdade, uma espécie de transição dos espíritos. Os espíritos do umbral, no umbral denso, eles estão refletindo, pensando sobre todos esses seus sentimentos que trazem, né, todos, pensando também no tipo de vida que tiveram, e vão buscando essa melhora interior e podem galgar o umbral nebuloso, que, digamos assim, quando fomos ver mais ou menos o desenho, né, da situação, seria um umbral onde o grau de vibração seja um pouco mais elevado do que os que estão no umbral denso. Então, Ah, eles é estão como se fossem faixas, né, faixas, né? Então, o que que acontece? vibracionais. Então, essa faixa vibracional do umbral nebuloso é um pouquinho, digamos, um pouquinho maior, né? Vamos pensar assim, um pouquinho maior que a do umbral denso. Do umbral pedregoso, que vão melhorando, então eles fazem um estágio no umbral denso, para que depois eles alcancem um umbral nebuloso, né, onde facilita o trabalho dos resgates. Mas é assim, é melhorando mesmo que a gente nós não tenhamos conseguido melhorar ainda em vida, talvez até por falta de informação, de capacidade de entendimento, de abertura do nosso espírito para, né, as coisas do mundo espiritual, nos traz, né, nos torna arraigados ainda, grossa até essa, aos nossos defeitos, né, como ela coloca. Então, sim, Regina, você colocou uma coisa muito importante. Ao passarmos para o umbral nebuloso, nós criamos mais condições para sermos, assessorados pelos peregrinos do umbral. Mas aí me veio uma dúvida: esses peregrinos só andam no umbral nebuloso? Eles no pedregoso, no denso, eles não visitam? não, eles andam em todos, eles passam por todos, porque eles verificam qual é a condição, como se fosse assim, vamos passar por aqui, e conseguem perceber as mudanças de atitude dos espíritos que estão ali naquele local. Eles passam por tudo, por tudo. Mas, assim, como dizer, digamos assim, é o seu esforço, veja, o seu esforço durante um certo tempo faz com que você mesmo, a sua vibração, digamos assim, aumente um pouquinho, né? E você possa começar a ascender, né? A participar de outros locais e aprendendo também, porque cada um tem os seus ensinamentos. Isso que me deixou, assim, essa ideia, né, da minha leitura, que, dependendo do lugar, você vai conseguindo ser um pouco mais leve, né, digamos assim. O sofrimento talvez seja mais suave, mas há sofrimento em todos. Isso nós vamos ver pela leitura, há sofrimento em todos os nós. E, Mas isso dá um consolo, né, na gente, porque estando onde estiverem os espíritos, eles podem criar conexões com os espíritos de luz, pedir ajuda, serem ajudados, consolados. Isso é maravilhoso da gente
entender, é esperançoso para nós. Mas também é interessante que também ele é passagem para um umbral pedregoso. Muitos Hum, passam por ali, são recebidos ali, às vezes até recebidos no primeiro estágio, nebuloso, passam pelo umbral denso para depois chegarem ao umbral pedregoso. Tem isso também. Tanto é a ascensão como, digamos, a necessidade do espírito que ele tem, né, de estar no umbral pedregoso, para fazer a sua reflexão, para fazer, ou até mesmo para que ele continue naquilo lá, por exemplo. Né? Então, ele fica continuando ali, e sofrendo, enfim. Mas é o que ele quer, né? Nós vamos deixá-lo, né? Veja bem o que você trouxe e o que eu levantei, né? Que o espírito, ele, ele não abandona, na verdade, os seus vícios no plano espiritual de imediato, né? Ele sofre no plano espiritual as consequências de todas as imperfeições que ele não conseguiu corrigir na vida corporal, que é o que nós estávamos conversando a partir da sua inserção, bastante interessante. Olha aí, olha o que fala, né? Egoísmo e orgulho, sentimentos cultivados em vida, tornam-se presos no plano espiritual. Continua. A mesma coisa. Por isso ela faz essa alerta, dessa mudança já que deve ocorrer antes mesmo, né? O ódio e intolerância, rancores não resolvidos, também aprisionam o espírito nas zonas sombrias. A ausência de caridade, amar apenas os próximos, menosprezar os outros seres humanos, gera consequências diretas no umbral nebuloso. E aí você vai ver tudo isso, né, bem explicadinho, dentro do Código Penal da Vida Futura, que está no Céu e Inferno, no capítulo 7. O que vem a ser esse Código Penal e os 33 preceitos, né? Na verdade, ele nada mais é, vamos dizer assim, que uma síntese das leis de Deus, segundo a doutrina espírita. E o conceito central desse Código Penal da Vida Futura, né, é que nós somos autores do nosso próprio destino. Não há tribunais, na verdade. Né? Há uma ausência de tribunais e que o estado de felicidade ou infelicidade que o espírito experimenta após o seu desencarne é diretamente proporcional ao grau de pureza ao bem que ou ao mal que ele fez. exatamente ao seu grau de pureza, né? Ou de depuração do próprio espírito, ou não. E que está aqui presente, né? A síntese dessa lei aqui, né? É a lei de causa e efeito, que cada falta cometida é responsabilidade de cada um e que há necessidade de reparação. Justiça divina, né? Que o bem e o mal que praticamos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem, quando não seria possível, já é reflexo de uma imperfeição do espírito. Aí vem um outro item, né, que é o arrependimento sincero pelas faltas cometidas na vida corpórea, ajuda o espírito a sair das zonas umbralinas e migrar para postos de socorros para casas transitórias ou colônias espirituais. Mas aqui, sobre esse arrependimento, nós temos que ainda conversar um pouquinho do que há sobre esse arrependimento, tanto está no Código Penal da Vida Futura, como você percebe também na leitura dos depoimentos dos espíritos nesse local, né? Que o arrependimento pelas faltas cometidas, sim, te ajuda a sair disso. Porém, quando você galga as colônias espirituais que você passa a viver ali, você vai aprender que, além da necessidade de você se arrepender, você tem ainda que
na vida futura, que é a próxima encarnação sua, expiar essa falta. Além de tudo, você tem que expiar, que quando você expia essa falta, você, não é só arrependimento, é expiação, e você também passa, aí sim, a sua falta fica, como dizer assim, zerada, né, Eu através da posso expiação. entender que a expiação é uma forma de depuração, é um sofrimento que a gente passa para a gente ir se livrando daqueles sentimentos e pensamentos mais pesados, mais maldosos, mais viciosos? Exatamente. Né? Não é só se arrepender ajuda bastante, né? Mas aí, dentro do plano espiritual, você vai ter que aprender a como que vai expiar essa falta. Né? E é só nesse momento que ela fica, que você fica liberado dela, né? Uma falta, somente as mais graves, né? Mas diz que não, nenhum só pensamento, sabe? Nada. Um só pensamento mal, alguma coisa, tudo exige de nós uma reparação. É necessário tudo isso para podermos realmente nos livrar, né? Cada vez E o mais. que é reparação? Reparação é a transformação, é isso? Também, não? Também, né? A expiação e a reparação também. Você tem que reparar essa falta cometida. A reparar para alguém que eu fiz mal. Ou não sei se propriamente para quem você fez mal, mas alguma reparação é necessária A para reparação a outro ajuda na minha transformação, a na minha transformação. consolidação da minha. Não é só exatamente que você vai reparar. Pode ser que você escolha maneiras diferentes de reparar o mal que você fez. Né? Trabalhando em prol até uma comunidade. Está tudo isso implícito. E você vai vendo nas histórias que eles vão contando, você consegue perceber, né, a necessidade, as suas necessidades. Não é porque você vai para uma colônia espiritual, né, que você já está livre de tudo isso. Ainda há necessidade, né, da expiação, da reparação. Isso está lá no Código da vida, Penal da Vida Futura. Tem espíritos, dependendo da situação dele, de qual umbral ele está, talvez ele queira ficar ali. Eles optam por permanecer nas regiões umbralinas. Isso lhes é permitido pelo livre-arbítrio. Contudo, a justiça divina tem seus limites, né? E os seus limites são encarnações compulsórias, né, para os espíritos que insistem em permanecer nesse atraso. Ou então o degredo, que é a transferência para planetas inferiores quando há necessidade. Né? Porque, afinal, gente, há muitas moradas na casa do nosso Pai. Né? Então, você pode ir para planetas onde há necessidade, onde você pode, né, reparar, espiar as suas faltas e talvez até galgar um pouquinho mais, né, algum entendimento, algum esclarecimento a respeito. Né? Há um limite, a justiça divina nos coloca esse limite. Que muitas vezes, como é que o espírito começa a sair da condição que ele está? Né? Porque o sofrimento acaba fazendo com ele que ele se torne, que ele se transforme nisso, porque o sofrimento é tão grande, é tão perturbador, ele começa a perceber isso, né? E que essa condição, ele pode sair dessa condição, aí também é um início. Então, não só são condições em que você vai buscar o espírito para uma reencarnação, enfim, pode ser uma reencarnação no próprio planeta aqui ou para outros lugares, mas também tem espíritos que começam a se libertar disso a partir da condição que ele está no plano espiritual. Ele começa a perceber que o mal é muito ruim, que faz muito mal, traz muita dificuldade.
Então, ele também pode sair dessa condição, provocando nele uma reflexão da mudança, da sua mudança de postura. Agora, eu gostaria de falar um pouquinho também sobre a condição dos espíritos que desencarnam, mas se encontram na crosta terrestre. O livro traz também essa condição, não só dos espíritos que estão, né, no umbral, mas assim, naquela 3 classificação, ou 4, como apresenta, né? E qual que é a característica desses espíritos que vagam na crosta, né? Há uma infinidade. Por quê? Primeiro, pode ser, no caso de desencarnes violentos, de acidentes, pode ser desencarnes por meio de doenças repentinas também, que o espírito se vê tão desesperado como? Eu estava bem de saúde, de repente eu fui para o hospital, fiquei lá 30 dias, estou aqui nessa condição, nessa outra situação. Muitos também estão porque são descrentes, descrentes de Deus, descrentes da vida após a morte. Então, eles têm características diferentes, características interessantes até, por estarem no umbral. E eles andam em grupos ou até mesmo sozinhos. E o lugar que eles mais gostam de estar são nos cemitérios, nos hospitais, no necrotério dos hospitais e nos velórios também. Eles adoram participar desses agrupamentos, dessas, digamos assim, dessas situações, né? Buscando sempre uma explicação para a condição que ele está, né? Ou mesmo chorando junto com os que nem são seus parentes, nem são seus amigos, mas chorando aquela morte que está ali também. Uma situação muito específica. Nas reuniões de desenvolvimento mediúnico, nós recebemos, às vezes, relatos desses espíritos. Aí eu estava andando na rua e me convidaram para estar presente aqui nessa reunião. Eu não sei em que lugar que eu estou. Isso aqui é um hospital, é um pronto-socorro, quando eles são recolhidos na rua e levados para esclarecimento da sua vida após a morte. Regina, o que que eles ficam fazendo? Eles ficam perambulando, só isso? É, Porque é mais fácil a gente entender, vai para uma zona umbralina, né? Lá tem isso, um certo isso. objetivo, né? Porque é uma zona de sofrimento, aquele espírito vai se reavaliar, né? E tudo mais. Mas assim, parece que aqueles que ficam à crosta, aqueles que ficam junto dos encarnados, é porque estão apegados aos encarnados ainda, né? A materialidade, mas eles ficam ali só circulando, é a única coisa? Dá a impressão que sim, dá a impressão que sim, que eles ficam circulando mesmo, né? E a gente tem relatos, até nos livros do André Luiz, né, de espíritos que estão ali pela costa, passeando nos bares. Então, eles vão se relacionar de alguma forma com os encarnados, porque se eles estão procurando essas companhias, fazer o quê? Assombrar? É verdade, tem até um capítulo no livro dos médiuns, né, que fala sobre lugares assombrados, não tem? Tem. É onde eles ficam reunidos, lembra? Eles ficam reunidos, né, em determinados lugares, em determinadas casas, né, que Mas tornam, eles não têm uma função na vida deles? Eles vão ficar para sempre ali? e algo, sempre há, você sabe que sempre há socorros, né? Sempre há socorros, né? Sempre, sempre. Então, provavelmente, dentro de reuniões mediúnicas, muitos são socorridos, entendem a situação. Muitos sabem, nem sabem se morreram ainda. Não sei se você já percebeu, se você frequenta alguma reunião mediúnica, em que o espírito dá depoimento, que você percebe perfeitamente que ele nem sabe se já morreu, como eles falam. Né? Será que eu morri? Já estou aqui nessa condição? Porque a condição deles
são, é como se eles ainda estivessem vivendo no mundo material, né? No mundo encarnado. Como nas zonas umbralinas, eles também podem receber o auxílio, né? Só que no caso deles, eles também recebem o auxílio material, porque se estão convivendo com as pessoas, e se eles convivem com pessoas boas, eles vão se melhorando também, né? Exatamente, né? Por isso que sempre nós sempre recebemos orientação, né, dentro dos nossos trabalhos, né? Que façamos o Evangelho no lar, que tenhamos sempre a leitura de algum livro espírita, e que a gente faça de preferência em voz alta, né? Porque eles estão conosco em qualquer lugar, e que eles serão, né, digamos assim, beneficiados por isso, né? Vai melhorando o entendimento deles. E em casa também. Você fez uma citação muito importante. Tem um livro que se chama Evangelho no Lar, né? Que além de ensinar a fazer o evangelho no lar, nos lembra que um lar que semanalmente reza o evangelho, independentemente da religião, um posto de saúde faz conexão com esse lar, né? E em cada evangelho que é feito e as luzes que se amplificam, que emanam dessas orações, vão tocando espíritos, né, na crosta, para que eles comecem a entender esse processo e sejam resgatados. É muito legal esse capítulo. E também as orações, olha só, como é que vem o resgate, o entendimento para eles. O poder das preces, né? As orações dos parentes, dos amigos, né? Que pode auxiliar enormemente esses espíritos a migrarem para outras instâncias espirituais. Ó, tá aqui, migrar para outras instâncias espirituais, né? Que pode ser um pronto-socorro, pode ser até para um grau, pode ser, né? Dá para entender que talvez ele vá lá, né? Passar por um momento de experiência. Eu É, conheço uma pessoa que é estudiosa do livro Céu e Inferno, e ela diz assim: o subtítulo desse livro devia ser Peço Preces, porque todos os espíritos ah, pedem e explicam que as é, preces os ajudam, os acalmam, aliviam, consolam. então também ele traz esse momento, né, interessante dos espíritos que estão aí pela crosta, né? Porque é fácil estar no umbral, ou estar acima, né? Estar nas colônias, estar em outras situações, outros níveis como dizer assim, do seu da sua vibração e outros níveis de vibração. É tudo interessante, os espíritos felizes, né, que estão numa vibração ótima, né, no plano espiritual. Mas tem todas essas, então é isso mesmo, é prece, 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 evangelho, 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 para ajudar todos esses espíritos, né, que nós conseguimos alcançar. O que é umbral, na verdade, né? O que é isso, né? Ele não é aquele inferno das tradições religiosas, né? Não há fogo eterno, não tem demônios, nem torturas, né? Perpetradas por seres diabólicos, né? Para nós, no espiritismo, né? Umbral é uma zona vibratória específica, sombria e lúgubre, muito, né? Por quê? Por que sombria e lúgubre? Por que há escuridão? Por que eles falam tanto na escuridão? Porque ela reflete os sentimentos dos espíritos que estão ali, desencarnados. Então, aqueles que vão desencarnando e que estão nessa mesma condição vão para lá também, vão ajudando, vão aumentando a população, né, digamos assim, né, já que reflete os sentimentos de tristeza, dor, emanado pelos próprios espíritos que ali habitam, né, e é um lugar de passagem, né, e os peregrinos do umbral atuam no resgate desses espíritos sofredores, olha o que você tinha colocado no começo da nossa conversa, né? Então, eles passam por tudo, né? Nós temos a classificação do umbral, como ele apresenta no livro, então, eles passam por todos esses locais, não é mesmo? Para
para esses resgates. Olha que interessante esse slide, né? O umbral como escola da alma. Todos nós, todos os espíritos, passamos por um período de expiação logo após o desencarne. E o que acontece? O umbral oferece ao espírito o tempo necessário para a reflexão e purificação do seu perispírito. Que também não dá para chegar desencarnado, dependendo do nosso padrão vibratório, já ir para uma colônia espiritual. Nós acho que nem aguentaríamos. Talvez com pronto-socorro, tudo bem, mas dependendo do nosso padrão vibratório, nós talvez não aguentaríamos ficar ali, né? Então, a nossa chegada é muito bonitinho, aí um aviãozinho, né? Aterrissando, o sofrimento, né? Que é a questão dos sentimentos, como que você encara tudo isso, a reflexão, né? A rejeição dessa situação, né? Rejeitar, eu não quero mais ficar aqui. Isso não está bem para mim. Eu preciso de alguma coisa mais. Eu necessito, né? Então, aí vem a parte do resgate, né? O que acontece quando ele pede, né? Quando rejeita, né? Ele sente o nível vibratório da maldade com intensidade, né? Com o tempo, ele passa a rejeitar. E é exatamente esse momento que acontece o seu resgate. E ajudando a desvendar o mundo espiritual, o livro Umbral ele vem trazer muitos esclarecimentos, oferecendo ao encarnado, né, reflexões para que ele mude o seu comportamento, através da busca de bons sentimentos, né, e aprendendo também o retrato do ambiente do umbral. Ele vai entendendo, através disso, o retrato do ambiente do umbral, né, que ele não é realmente o inferno, né, como se fala. E que no umbral, o espírito tem oportunidade de passar por um período de expiação para alcançar o esclarecimento necessário para viver em comunidade nas cidades espirituais. E mais ou menos a região, né, nós poderíamos colocar como se regiões, né, onde estariam ali o umbral nebuloso, pedregoso e o umbral cavernoso. E os postos de socorro. Olha que bacaninha esse mapa, né? Esse desenho. Então, você vê que a situação do umbral, ele está numa região, né, vibratória mais próximo ao planeta Terra. E nós temos aí os prontos-socorros também, a mesma coisa. Já o nosso lar está um pouquinho mais distante. Ele está numa outra faixa vibratória. E a Alvorada Nova, que é onde o autor desse livro é o seu diretor, né, está numa dimensão acima, né? Então, são regiões. A gente fala em regiões, que é o seguinte, nós, o mundo aqui no planeta Terra, nós somos tridimensionais. Então, tudo para nós é medido, tudo é marcadinho. Então, eu não posso dizer assim, é lá naquele lugar. Não. Para nós, precisamos dessa palavra, região, para definir, né, onde está o umbral nebuloso, está nessa região, onde está a Alvorada Nova, está naquela região, né? Então, por isso que usamos essa palavra. Regiões onde as vibrações se coadunam, né, de todos os seus habitantes, porque não conseguiríamos, se tivesse mesmo um umbral nebuloso, antes de chegar numa colônia qualquer, ou no pronto-socorro, ainda nós precisamos passar por algum momento de depuração do nosso perispírito, para que nós possamos nos ajustar. É a mesma coisa, se nós formos para a Lua, nós vamos precisar de um monte de equipamento, né? Porque chegando lá é diferente do planeta Terra, então é a mesma coisa, né? Então, nosso corpo espiritual também precisa de uma adequação, né?
esse mapa é muito esclarecedor. Nossa, amplia nosso entendimento, né, sobre a questão umbralina. E olha que interessante, fazendo uma comparação com as religiões milenares, né, ao nosso redor, a nossa tradição judaico-cristã, a gente tinha o hábito de olhar para cima, né, olhar o céu azul e dizer, que, tudo lá é céu maravilhoso, né, anjinhos com harpas, Deus morando ali. E aqui, com este mapa, a gente olha que todas essas regiões circundam a Terra, né? A gente olha para o alto e no alto também está o umbral. O alto para nós aqui, para nossa referência de encarnados, né? Então, todas essas regiões são regiões de luz, né? Afinal, nosso Pai nos proporciona a escola, como você bem colocou no slide anterior, né? A escola da alma para todos nós ascendermos à perfeição. Muito, muito esclarecedor. Obrigada. Então, e também, né, fica que esse umbral, ele é muito pedagógico, né, para todas as nossas situações, né, para todas as nossas situações de desencarne, né, porque também nós podemos desencarnar numa situação difícil, de doença, ainda doentes, inúmeras situações. É lendo o livro que, digamos que a sua sensibilidade vai ampliar, né? Vai ampliar o seu entendimento também, aquilo quanto que você percebe das diversas situações que você pode desencarnar, você pode estar dentro de uma delas, vivendo uma situação, né, parecida com alguém que está lá no umbral. Então, você olha que bom, né? Você muda, como a Joana de Ângeles sugeriu, né? O próprio muda, porque você vai precisar de um corretivo, de alguma coisa que te ajude a melhorar e galgar situações bem diferentes, né? Como se livrar do umbral? Olha, fantástico, né? Porque por tudo isso, como você vai se livrar? A resposta é simples, praticando o bem na Terra. Mas se nós pensarmos bem, né, sobre praticar o bem na Terra, a nossa vida é muito conturbada, não é mesmo? A vida do encarnado tem várias situações conturbadoras, né? Mas então, qual é, vamos dizer assim, uma espécie de uma receitinha, né? Amor e caridade, cultivar sentimentos elevados, transforma a vibração do espírito já durante a vida encarnada, como a Joana colocou lá, né? Ela amplia essa nossa fala aqui. É. Perdão e desapego, libertar-se de mágoas e apegos materiais, eleva a frequência espiritual, afastando a ressonância com o umbral. Quer dizer, o que é essa ressonância? É de acordo, né, com a minha vibração, eu vou assim, quando eu desencarnar, eu vou caminhar exatamente para aquele lugar, para o nebuloso, ou para o denso, enfim. Essa que é a ressonância, né? Uhum. Eu consigo. E o autoconhecimento. Conhecer-se profundamente, né? Quanto mais você se conhece, melhor você amplia a sua capacidade. Aí a reforma íntima, né, que amplia essa consciência. Quanto mais consciente você for da sua situação como encarnado, de como espírito, como parte da criação divina, e como seu co-criador, que nós temos que trabalhar, né, para sermos co-criadores do nosso Pai, não é? Essa ampliação, abre, né, o nosso caminho para a espiritualidade superior após o desencarne. Quanto mais amor e caridade praticarmos, angariamos a simpatia dos nossos espíritos superiores, dos nossos mentores, dos mentores da nossa casa espírita.
e que certamente vão nos auxiliar no momento do desencarne, né? E continuando, outra receitinha, né? Qual seria o caminho, né, para atingirmos tudo isso, né? Ao mudar a qualidade dos nossos sentimentos e atitudes na Terra, né, o espírito deixa de vibrar na frequência do umbral e atrai, né, após o desencarne, o amparo da espiritualidade maior, que é o que nós acabamos de falar, né? E o caminho passa, né, pelo amor, pelo perdão, pela caridade, pelo desapego, pelo autoconhecimento e por essa coisinha mágica que sempre aprendemos, orai e vigiar. Eu diria que mais vigiar. Orar, sim, e vigiar constantemente, né, o tempo todo. Porque vigiando, você já está, digamos, fazendo essa conexão com a espiritualidade maior, com seus mentores, vigiando os seus pensamentos, vigiando as suas atitudes. Era o que eu ia falar. Vigiar a si mesmo e aos seus próprios defeitos, e não ser a polícia dos outros, né? E sair Não vigiando. é para vigiar os outros, né? Vigiar-se, né? Vigiar-se a si mesmo para que você possa ir se modificando, né? Porque a receita começou lá no início, né? Modifique-se, você precisa se modificar, né? Você precisa atingir um outro padrão vibratório, né? Não é que o umbral é ruim, né? Que você não tem tipo umbral, não é isso. Mas você vai diminuir também os seus sofrimentos, né? Os sofrimentos da vida futura que tanto Jesus fala para nós, né? Que a vida futura não é só a vida espiritual, é após a vida espiritual que nós. E você ainda tem um outro reencarne, né? Então, é um complexo muito grande tudo isso. Né? Mas passar por um mal é sempre bom para você aprender também. Né? Olha, não faça mais isso, né? Deixe de fazer tudo isso. É o nosso espelho, né? É o nosso espelho, é o nosso espelho. Nossa, é mesmo, você lembrou muito bem. Então, acho que já conversamos, né, bastante, já falamos bastante sobre tudo isso. Já Obrigada, Regina, pela sua contribuição, pelas suas reflexões, por nos ajudar nessas reflexões íntimas e espero que você se disponibilize a nos ajudar em outros capítulos também. muito obrigada. Voltaremos a nos encontrar, pode ter certeza. Obrigada a vocês todos.